Uma história onde, ao invés de ampliação de direitos, ao invés de caminharmos para uma sociedade mais democrática, mais igualitária, a gente criou estruturas e mecanismos, inclusive estatais, de manutenção dessas desigualdades. Estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do CAPO, Grupo de Pesquisa sobre Cidadania, Controle da Ação Policial e Enfrentamento ao Racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. No episódio de hoje, temos o prazer de receber como especialista a professora Adriana Facina, doutora em Antropologia Social pela UFRJ, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, também da UFRJ. Ela é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e integra o Laboratório em Cultura, Etnicidade e Desenvolvimento. Professora, seja muito bem-vinda. Para a gente começar a nossa conversa hoje, considerando a sua trajetória acadêmica e profissional, o que você tem visto e trabalhado, conta para a gente um pouquinho sobre como se operacionaliza a marginalização e a criminalização da pobreza e das manifestações culturais produzidas por grupos racializados, principalmente em territórios populares, como o funk, por exemplo. A gente quer entender um pouco sobre como que se dão essas tensões entre experiências urbanas das juventudes periféricas, os dispositivos estatais de controle que regulam o direito à cidade e às criações artísticas. O que você pode contar para a gente? Não tem como a gente responder a essa pergunta, que é extremamente complexa, sem voltar um pouco na história, né? Para a gente entender que o processo de criminalização das juventudes periféricas hoje, na verdade, é um capítulo de uma longa história, né? Uma história de longa duração que tem a ver com o pós-abolição e como a população recém-liberta, né, foi incorporada, ou melhor, não foi incorporada a sociedade plenamente no sentido de uma igualdade de direitos, de acesso, né, aos direitos básicos de cidadania. Então, na verdade, a gente percebe, né, que logo após a abolição, né, com a proclamação da República, não só a gente não tem uma resolução, né, de conflitos étnico-raciais, como a opção, né, vai ser uma opção pelo controle, pela subalternização, pela criminalização, pela marginalização dessa população, né? Então, a gente percebe, por exemplo, né, no Código Penal de 1890, já o capítulo que vai falar sobre a punição de vadios e capoeiras, né? E, bom, os capoeiras é mais fácil da gente entender que grupo é esse, né? Mas o que são vadios, né? Esse é um conceito tão complexo, né? E a gente lendo o Código Penal, a gente percebe que o vadio não é, como a gente poderia supor pelo nome, alguém que não trabalhe, né? Mas sim alguém que não trabalha e não tem meios de sobreviver sem trabalhar, né? A não ser que esteja sob tutela de alguém. Basicamente, está falando de quem? Dos pobres, dos recém-libertos, né? Em sua maioria absoluta, homens e mulheres negros, que não podiam deixar de vender sua força de trabalho no mercado, né? Mesmo que isso significasse uma vida muito precária, né? Muito frágil, né? Muito, economicamente muito precária, né? E mais do que isso, esse capítulo fala também das sociabilidades populares, porque quem vai ser pego na rua em roda de batuque, em roda de pernada, ou mesmo em conversas, né, nos festejos, são esses populares que habitam a cidade, que transitam pela cidade, que fazem a cidade, já que são a classe trabalhadora, e que são vistos, né, dada a brutalidade da desigualdade social e racial, como potencialmente perigosos.
Então, o que a gente percebe, né, é que a história da nossa república é a história da criminalização dos lazeres populares, das culturas populares, dos festejos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Depois do Carnaval, no início do século, a maior festa, ou mesmo se equiparando ao Carnaval, era a festa da Penha, né? Uma festa que começou como sendo uma festa religiosa feita por migrantes portugueses e seus descendentes, e que se torna uma grande festa negra, né? Uma grande festa onde as tias baianas montavam suas barracas de comida, onde os sambas eram apresentados e testados, né, em sua popularidade para a cidade. E essa vai ser uma festa brutalmente reprimida, pelo menos nesse segmento popular, né? Não tanto nas manifestações religiosas, nas missas, procissões, mas a festa popular que acompanhava a festa sagrada, né? Então, a gente pensar a criminalização da juventude popular hoje, da juventude periférica, da juventude negra, já que a gente está falando de um grupo de maioria de negros e negras, é a gente pensar essa longa história, né? Uma história onde, ao invés de ampliação de direitos, ao invés de caminharmos para uma sociedade mais democrática, mais igualitária, a gente criou estruturas e mecanismos, inclusive estatais, de manutenção dessas desigualdades, de manutenção das desigualdades raciais, de classe, né? Então, de acesso a direitos. Então, é algo que se reproduz ao longo da história, claro, com novas facetas, né? Mas é uma história de longa duração. Perfeito, professora. Te ouvindo, a gente lembra, né, que em 2007 o governo federal ele lançou o PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento. E aí aqui no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a gente, com a chegada do PAC, implicou na destruição dos muros grafitados, né, que existiam ali no Alemão. Pensando nesse contexto, e a partir um pouco disso que você traz para a gente na pergunta anterior, como que a gente consegue compreender as políticas públicas voltadas para as juventudes periféricas e os papéis que essas políticas atribuem à arte e ao entretenimento? Como que o Estado dialoga com as expressões culturais juvenis locais, sejam eles grafites, batalha de rima, passinhos, isso é tratado como uma arte? O Estado, ele é algo que é extremamente complexo e contraditório, né? Ele não é um ente que funciona como um todo unitário. Então, a gente tem que pensar nesses vários aspectos. Assim, se, por um lado, a gente viveu, nos anos 2000, um aumento do reconhecimento, e aí, quando eu falo do aumento do reconhecimento, eu estou falando de políticas públicas, por exemplo, por meio de editais, recursos públicos, da produção cultural periférica, né? Por outro, isso não significou uma diminuição do aspecto repressivo do Estado, né? O que é algo extremamente contraditório. Para ilustrar isso, eu vou falar de um exemplo que vem de minha pesquisa de campo, né? Eu acompanhei editais, né, dois editais de cultura do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado, voltados para o funk, né? Então, era para produzir um deles, era para produzir 3 bailes funks, que seria uma espécie de baile piloto, porque a gente vivia um momento, isso foi, se não me engano, 2013, a gente vivia um momento de expansão das unidades de polícia pacificadora, né? Que é um projeto que vem junto com o PAC e tudo, preparando a cidade para os grandes eventos, para a Copa e para a Olimpíada. Bom, eu acompanhei um grupo que ganhou um edital desse, para fazer os 3 bailes, e que seria uma espécie de teste de bailes piloto, para ver se o baile poderia voltar naquela localidade. No caso, era na Chatuba. Né? A Chatuba, antes da proibição dos bailes com a chegada da UPP, tinha um dos maiores bailes na época, né? Era chamado de Maracanã do Funk e tal. E aí, bom, os produtores locais lá ganharam o edital e eles não conseguiam
fazer o baile. Quer dizer, era um edital do Estado, tinha chancela do Estado, dinheiro depositado na conta. Por que eles não conseguiam realizar o baile? Por que demorou tanto para se realizar o baile? Porque o comandante do OPP local não liberava. Né? Então, você vê, são duas forças do Estado, né? Por um lado, a força policial, por outro, a Secretaria de Cultura. Então, eu acho que a gente precisa perceber, né, essas tensões. Quando a gente fala de Estado, a gente está falando de muita coisa. Quer dizer, existem forças dentro do Estado que caminham no reconhecimento, e mesmo no apoio, no incentivo, em termos de recursos públicos para essas manifestações culturais, e existe um caminho inverso, né? Existe a face repressiva, a face que enxerga essas manifestações como algo que ameaça a cidade, que ameaça a segurança, né? E a gente tem momentos onde uma dessas forças predomina, quando a gente caminha para opções mais democráticas, a força do reconhecimento ela se amplia, né? E em alguns momentos a força repressiva se amplia. O que eu acho que é mais significativo é que, independentemente de governos, a gente tem a força repressiva sempre com mais poder. Isso que eu acho que a gente precisa refletir, né? Então, a gente não está falando de uma questão pontual, que tem a ver só com manifestações culturais, só com a produção cultural, só com os lazeres, sociabilidade. A gente está falando de algo estrutural que é muito mais profundo do que isso, né? E que esse esforço repressivo dessas manifestações mostra para a gente o que é, né? Como se fosse assim um clarão, né? Onde a gente consegue ver forças que são obscuras, que são subterrâneas e que nem sempre estão à vista, né? O que me espanta mais nesse processo, e anos observando isso, é o grau de autonomização das forças repressivas em relação a definir o que pode ou não ser usufruído, produzido, né, pela juventude popular, pela juventude periférica. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que ver. Né? E quando não houver um reconhecimento pleno de cidadania para esse segmento da população, a gente vai ficar vivendo isso. Né? Então, eu acho que reivindicar direitos culturais, né, direitos de cidadania cultural, editais e tal, além de ser uma maneira de pensar a cultura como trabalho, né, e é um trabalho interessante, porque é um trabalho significativo, é um trabalho que parte da vontade dos sujeitos, parte dos desejos da própria classe trabalhadora, dos seus sonhos, né, minhas décadas aí de pesquisa já vai para a segunda década, né, de pesquisa com artistas e produtores culturais de periferia, invariavelmente, quando você pergunta, né, qual o seu maior sonho? O maior sonho é viver do trabalho com a cultura. Né? Então, as pessoas entendem a cultura como trabalho, não é algo que você faz com a barriga cheia, é algo que você faz para ganhar a vida, para ter uma vida significativa, já que o trabalho ocupa um espaço tão grande de tempo das nossas vidas. Né? Então, essas reivindicações de cidadania cultural, de recursos para a cultura, né? de poder trabalhar com a cultura, algo que eu venho chamando de trabalho sonhado, é algo que tem um impacto muito mais estrutural do que a gente possa imaginar. Né? E, curiosamente, as forças conservadoras e mesmo a extrema-direita já entenderam isso. Né? Tanto é que atacam violentamente o campo da cultura. Né? E o nosso campo, acho que ainda trata a cultura, o campo progressista, o campo democrático, ainda trata a cultura como uma questão menor, né? Como uma questão supérflua em relação a outros aspectos da vida, né? Sobretudo a vida material, a vida econômica. Pensando ainda um pouco nesse contexto, e a partir muito da sua experiência e dos seus trabalhos, tanto nas periferias como nas favelas do Rio de Janeiro, a gente pode dizer que há uma produção de esperança nesses territórios? Como que a gente pode pensar os processos culturais juvenis, suas expressões de pertencimento identitário, seus modos de resistência e memória, principalmente sobre confrontos armados nesses lugares, sabe? Como que se articulam essas questões locais, globais, sobretudo na favela, com uma juventude que está ali também nas redes sociais, que está digitalizada, como que se articula na dinâmica das políticas de segurança também, principalmente de acesso à cidade. Então, um dos desafios quando a gente estuda
né, as periferias, seja sob que ótica for, mas eu acho que sob a ótica da cultura e da produção cultural ainda mais, é a gente não cair, né, numa, como é que eu posso dizer, num foco exclusivo em relação aos problemas, né, ao que falta, à precariedade, mas também não romantizar o precário, né? Do tipo assim, puxa, lá é pobre, mas é onde tem a esperança, lá né, falta tudo, mas não falta solidariedade, coisas assim, né? E é difícil, porque ambos são discursos muito fortes, né? Sobretudo esse, né, que é um lugar só de violência, de precariedade, de desorganização, etc. E tal. Então, eu acho que a tarefa de nós pesquisadoras é tentar ver como que as coisas convivem, como que você ressaltar, colocar luz num aspecto não significa dizer que outros aspectos não estejam presentes ali, né? Tem um autor que eu gosto muito, que chama Didi Huberman, que ele tem um livro muito bonito, pequeno, mas muito intenso, assim, que é o Sobrevivência dos Vagalumes. E a partir de uma leitura de textos e mesmo da própria obra cinematográfica do Pasolini, cineasta italiano, ele fala da ideia de vagalumes, pequenas luzes que brilham em momentos onde é difícil a gente encontrar saída, né? E aí, bom, Pasolini está falando do fascismo, né, na Itália, mas Didi Huberman, ele traz isso para pensar nossos dias, né? E eu penso que a gente pode ver isso que é produzido, né, como cultura, como arte, nas periferias, e aí não só do Brasil, mas do mundo, né? Hoje eu desenvolvo uma pesquisa em parceria com a professora Silvia Capanema, da Universidade Sorbonne Norte, uma pesquisa comparativa entre as periferias do Rio e as periferias de Paris, né? E a gente vê muitas coisas similares nesse sentido, né? O quanto ali se produzem esses vagalumes, essas pequenas luzes na noite do crescimento da extrema-direita, desse neoliberalismo violento, de um sistema, de um momento pré-apocalíptico, né, que a gente está diante de uma crise climática que não se parece ter nenhuma disposição de se resolver por parte, né, de quem teria poder para isso, né, do capitalismo. Então, essa produção cultural, ela aparece como possibilidades, né, de resistência, mas não só de resistência, de fabricação de desejo de viver, de fabricação de que o Paulo Freire chamava de uma biofilia, né, de um amor à vida, né, muito importante, né? Tanto na dimensão do trabalho, da produção, né, de formas de conseguir a reprodução material da vida, e aí pensando, né, quando a gente fala em crescimento econômico, em trabalho no mundo de hoje, a gente não pode mais estar falando de uma expansão da indústria baseada em combustível fóssil, etc. e tal, né? Para a gente pensar também o quanto do trabalho da cultura não é um trabalho de futuro nesse sentido, né? De um horizonte de mais sustentabilidade, né? De maior possibilidade de uma convivência mais harmoniosa, né? Com o meio ambiente. Mas de significados de vida e de organização comunitária, de refazimento de laços de solidariedade, de organização de ações coletivas no mundo ultratonizado, ultra-individualizado. Então, a gente percebe iniciativas que estão nessas periferias que vão na contramão desse neoliberalismo avassalador, que não é só um sistema econômico, é um sistema, como diz o filósofo coreano Byung-Chul Han, psicopolítico, né, que constrói subjetividades, constrói os seres humanos como seres desejantes, né? Então, quando eu falo em esperança, né, e eu vejo essa palavra, essa categoria esperança aparecendo muito nos discursos de meus interlocutores de campo, é disso que eu estou falando, né? De forças subjetivas e objetivas que vão na contramão de um mundo altamente destrutivo, né? Destrutivo das coletividades, destrutivo dos laços comunitários.
Nesse sentido, a gente pode sim enxergar esses movimentos culturais como formas de movimentos sociais contemporâneos, né? No momento em que os sindicatos foram brutalmente desarticulados, né, que os movimentos populares mais tradicionais, movimentos sociais mais tradicionais, são brutalmente perseguidos e criminalizados, né, e atacados. Então, a gente vê essas possibilidades de se refazer, né, esses movimentos, claro que com limites, né, evidentemente, né, mas isso acontece, né? E eu começo a ver cada vez mais esse discurso sobre a esperança, dizendo, né, que é preciso semear a esperança e tal. Isso aparece em raps, aparece em falas, aparece na literatura, né, produzida nesses lugares e tal. E, coincidentemente, quando? Num momento super desesperador, que era o momento que a gente vivia aqui no Brasil na pandemia da Covid-19 e no governo de extrema-direita, que, inclusive, era negacionista em relação à ciência, em relação à pandemia, né? O que resultou na nossa cifra horrorizante de 700 mil mortos. Então, isso tudo é para dizer que, quando eu estou falando de esperança nos meus trabalhos, eu estou seguindo o que o Paulo Freire fala, né? Que a esperança é do verbo esperançar, é um fazer ativo, não é esperar as coisas acontecerem, né? E o Paulo Freire fala que a gente tinha que estar muito atento às suas críticas, né, o pensamento crítico, né, os movimentos críticos em relação à sociedade, em relação ao capitalismo, para a gente não fazer só denúncia, para a gente produzir anúncios também, né, a gente denunciar, mas também anunciar novas possibilidades, anunciar futuros. Isso que a gente produz, utopia, futuro, imaginação, né, de devires, hoje, se não no campo da cultura, né? Porque o campo da política, ele está muito pobre disso. Ele está falando, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que cortar gastos, porque é assim, né? Porque senão o mercado, porque senão a gente... Quer dizer, é sempre a gente se adaptando e tentando existir dentro das regras que estão dadas. Quem fala de outras regras? Quem inventa transgressões, né? Quem ousa com a criatividade sonhar outros futuros? Né? Sobretudo o campo da cultura, né? Mais uma vez, por isso que é tão atacado pela extrema-direita no mundo todo, né? Porque é ali que a gente pode construir subjetividades alternativas, menos domesticadas, né? Menos, às vezes não é nem domesticado, mas às vezes é cansado, né? É só cansado sem possibilidade de sonhar, né? Sem energia para sonhar, né? Então, é por isso que eu tenho falado de esperança, assim, procurado isso, enfim. A gente viu isso também na política, na campanha de 2022, né? Que a campanha do Lula o mote foi Brasil da Esperança. Eu escrevi meu trabalho minha conferência de promoção a titular na UFRJ, analisando essa campanha, né? Por que se escolheu esperança como mote? Por que isso foi bem sucedido naquele momento, né? E o que isso implica hoje, né? Se a política não voltar a sonhar, né? Se as forças progressistas de esquerda não saírem do que está dado e começar a inventar futuro, eu acho que a gente está bem, bem lascado. Uma coisa que quem coloca isso primeiro, né, na história da filosofia, assim, de uma forma mais sistemática, é Spinoza, lá no século XVII, que ele vai falar da esperança e do medo como afetos que, de alguma maneira, se comunicam, são parecidos e são muito diferentes. Por quê? Porque o medo é um afeto expectante em relação ao futuro que está associado a algo triste, né, que é algo triste que vai acontecer. E a esperança também é um afeto expectante em relação ao futuro, mas conectado à felicidade, né? E aí, a partir disso, Nise da Silveira, que é uma grande intelectual brasileira, né, num livro belíssimo que ela tem, que chama Cartas a Spinoza, né, justamente falando dele, ela diz o seguinte: a alegria aumenta a nossa capacidade de agir, enquanto a tristeza diminui, né? Então, isso para a gente pensar como que, quando a política joga no campo do medo, ela joga contra a ação. Ela joga, ou pelo menos contra a ação transformadora, né? Contra a ação que muda o mundo, que gera felicidade.
Então, assim, quanto mais a gente for refém de um discurso de medo, mais a gente perde, né? Eu só estou falando das forças democráticas, das forças progressistas. A gente perde capacidade de imaginar, a gente perde capacidade de sonhar, a gente perde capacidade de falar com as pessoas, né? De mobilizar as pessoas, de dar aquela energia de ação no sentido da transformação coletiva do mundo. Tem enfim, né, um ideólogo do conservadorismo estadunidense, né, da direita estadunidense, que chama David Horowitz, que ele fala isso muito claro num livro que ele publicou nos anos 90 já, né? Onde ele falava que para os republicanos, né, vencerem os democratas, né, porque os democratas falavam a classe trabalhadora, porque eles falavam de igualdade social, eles falavam de direitos, né, para a classe trabalhadora, então tinha um discurso muito apelativo. E que a maneira de se sobrepor a isso seria falar do medo, né, o medo do caos econômico, o medo, sei lá de quê, né? E a gente vê isso, né? É o medo do comunismo, é o medo da perversão das famílias, é o medo de virar uma Venezuela, né? Então a gente não pode ficar refém disso, né? Ficar refém disso é entregar o jogo para a extrema-direita, né? Que é assustador, né? O quanto isso é mobilizado o tempo todo, né? Esse afeto do medo fica o tempo todo sendo circulado. É o medo da vacina, é o medo da ciência, é o medo do vizinho, pode ser um comunista pervertido. Então, enquanto os medos reais, né, vão passando batido, né? Então, eu acho que, por isso, voltando mais uma vez a essa ideia do Paulo Freire, né, a denúncia e o anúncio, né, que muitas vezes na denúncia a gente fica também no registro do medo, sabe? E aí a gente precisa equilibrar isso. Não é apagar o pensamento crítico, mas é entender que junto com a crítica tem que vir a saída, tem que vir a esperança, tem que vir, né, a alternativa. E para terminarmos, a partir disso que nós conversamos hoje, quais dicas você daria para essa galera que quer pesquisar sobre manifestações culturais e artísticas, criminalização da pobreza, política de segurança, o fazer esperançar, o que é fundamental? A primeira coisa que eu posso dizer, assim, pensando que quem vai ouvir a gente é uma galera mais jovem, né? Tem uma coisa que eu me preocupo muito, assim, é que as pessoas estão lendo muito pouco. Então, acho que a primeira dica seria: acha um jeito de se encantar com a leitura, sabe? Procure as coisas que você gosta, os temas, e mergulha naquilo, seja obsessivo, obsessiva, vai fundo, porque na ciência a gente não produz do nada, né? A gente produz conhecimento contextualizado, e uma parte disso é a gente não apagar o que veio antes da gente, né? Então, quando a gente tem uma ideia legal, um pensamento de um problema, uma questão que a gente quer investigar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que já escreveram sobre aquilo, né? E dialogar com isso. É como se a gente estivesse dialogando com nossos antepassados, né? Concordemos ou não com o que foi escrito. Então, eu acho que essa coisa, sabe, de se disciplinar para a leitura, eu sei que, né, o mundo das redes sociais afasta a gente disso, mas assim, tentar tirar todo dia 1 hora, 2 horas, seja lá quanto tempo, para leitura, leitura sem interrupção, sem o WhatsApp piscando, sem telefone tocando, né? Eu acho que isso é muito, muito importante para a gente criar boas cabeças pensantes, né? Sobre pesquisa de campo, eu acho que, bom, para quem pesquisa periferias, né, como é o meu caso, urbanos, entender que a gente não está pesquisando algo pela alteridade em si, porque é exótico, porque não é isso, né? Hoje as periferias urbanas, elas são a questão central do capitalismo, né? É ali que as forças mais destrutivas e mais criativas do capitalismo enquanto modo de produção, e aí não é só um modo econômico, mas é um modo de produção de vida, de valores, de subjetividade, é ali que isso se dá, né? Então, a gente buscar sempre relacionar o que a gente está estudando com questões estruturais, né, profundas, não só como curiosidades, como anedotas, né, até porque isso é um olhar muito colonizador, né, em relação a qualquer tema que a gente possa estudar, né? Então, isso é muito importante. E
sobre trabalho de campo, né, eu posso dizer que a principal dica é a gente ter curiosidade de gente, né? Ter curiosidade pelo que as pessoas falam, pelo que elas fazem, ouvir realmente, né, o que está sendo dito, tentar se colocar em perspectiva sempre, né, se colocar, entender, né, como o Pierre Bourdieu fala, né, fazer um exercício de reflexividade, entender qual o seu papel ali, qual a sua inserção de classe, qual o seu pertencimento racial, de gênero, religioso, enfim, como aquilo afeta os seus dados de campo, né? A gente está sempre nesse exercício de autorreflexão, que é um exercício de autoconhecimento também, né? Muito interessante, né? Mas, sobretudo isso, ter curiosidade de gente, né? Observar, né? Não achar que nada está dado, e ouvir histórias, né? Gostar de ouvir histórias. Acho que, no meu caso, né, os antropólogos, eles são, sobretudo, pessoas que se interessam por histórias, as mais variadas, né? Então, como se fosse... Eu tinha como se fossem os griots ao contrário, né? Os griots da escuta, ao invés da fala, né? A gente, que tudo que nos é dito, de alguma forma, nos interessa, né?